Imagina o sonho do casamento, os planos para o futuro, os primeiros anos de casados. A interrupção por uma traição e o abandono. Mariana Guimarães entrou em um processo de muita dor e escolhas que a levaram cada vez mais distante do caminho do Senhor. Mas essa história, que poderia ter um final ainda mais doloroso, foi reescrita pela mão de Deus. Confira no nosso programa de hoje. O que fazer quando a frustração de sonhos tão importantes, especiais, que você idealizou, são frustrados? Qual caminho tomar? E quando você acha que está no fundo do poço, que já não tem mais solução e que você consegue, de alguma maneira, se afundar ainda mais em uma realidade inesperada? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como sair dessa situação, como encontrar em Deus uma nova perspectiva e se lembrar que sim, você é um bom motivo para viver. Eu já estou aqui na minha conversa de hoje com o Guilherme. Seja bem-vindo mais uma vez, Gui. Obrigado pelo convite, Thalita. Sempre bom estar aqui também com o Dr. Lucas. Obrigado, mais tá uma animado, vez. Dr. Lucas? Mais um a gente já está numa jornada longa aí. Já. São esses dois amigos, colegas, parceiros aqui do nosso programa já há bastante tempo. E como vocês sabem, a gente já gosta de conversar, ouvindo o depoimento de hoje, que é da Mariana Guimarães, nutricionista. Vamos conferir. Eu conheci Jesus, eu tinha uns 14 anos de idade. E aí foi uma fase da minha adolescência muito gostosa, né? Aquele amor todo, né? Pelas coisas da igreja, eu era muito ativa. E aí eu conheci um rapaz na igreja que eu era na época e me casei aos 18 anos. Ele tinha 24, eu casei com 18. Com 4 anos de casamento, eu descobri uma traição, né? Da parte do meu marido, do meu ex-marido. E foi muito difícil, né? Eu conheci ele na igreja, né? Ele foi meu primeiro homem, assim, né? Primeiro pessoa que eu tive relação mesmo. Eu casei virgem, tudo. Então, pra mim era tudo. Meu mundo estava desabando. E eu lembro direitinho, eu estava na faculdade, na sala de aula, eu recebi uma mensagem dele mesmo, assim, confessando tudo. E naquele momento eu achei que aquela dor ia me matar. A gente tentou mais uma vez, né? E ao todo nós ficamos 6 anos casados. E nesse tempo onde a gente tentou fazer com que o casamento desse certo, ele decidiu sair de casa, né? A gente estava brigando e, enfim, não estava dando certo. Então ele saiu de casa. Tem toda a realidade da expectativa que tem quando você faz um plano, um sonho de casar, como a Mariana bem descreve ali, né? Jovem, na igreja, já estava com toda aquela expectativa de tudo que poderia vir e a frustração quando ela chega, principalmente em relação a uma traição. Quais são esses reflexos, principalmente no que diz respeito à confiança, à insegurança que permeia? Como essa restauração, de alguma forma, né, ela conta ali que parecia que ela tinha, tipo assim, que o mundo dela tinha desabado. Como se reerguer? Quais caminhos encontrar aí nessa história? Thalita, como você disse, e a história nos conta, que a construção de um sonho, ela se dá ao longo de tantos anos. A gente sonha com a faculdade, a gente sonha com a família, a gente sonha com uma vida, a gente vai construindo ao longo das nossas possibilidades, com todos os recursos que eu tenho para culminar na realização daquilo. E nós não contamos com aquilo que é inesperado. E quando você tem um episódio desse, que é um episódio de traição, ele é muito... Alguns episódios são mais difíceis de lidar do que outros episódios. A traição é quando a pessoa se sente trocada, substituída por uma outra pessoa, numa relação que se estabelece na base da confiança, da segurança, de um alicerce, e de uma hora para outra aquilo parece que desaparece diante de você, sumiu.
É aquilo que você era, como é que eu vou agir no inesperado? Alguém do qual eu deposito toda a minha confiança. Você vê como é que ela é detalhista no contar a história. Eu era da igreja, eu me casei virgem, eu aguardei o momento, apesar dela ser extremamente nova, né, aos 18 anos, e ele também é muito novo. A gente não tem aí como avaliar a maturidade desse casal, mas fato é que quando uma confiança é abalada, a reestruturação desse processo ela nunca é fácil, ela é muito difícil. Né? Quando algumas coisas são perdidas de uma maneira tão abrupta, ela tem um processo muito doloroso de uma reconstrução. E aí, esse casal, você percebe que ela conta que ficaram mais ali 2 anos numa tentativa e que acabou culminando num fracasso. Podia ter dado certo? Claro que sim. Mas é um processo muito doloroso que exige quase todas as vezes um acompanhamento externo de alguém que vai colaborar com relação a essa nova construção. Porque a partir de uma aliança que foi quebrada, ela precisa ser reconstruída com toda uma revisão desses valores, com todo esse pacto que é feito dentro do matrimônio, para esse casal dar continuidade. E você imagina quando tem, por exemplo, filhos que estão presentes, às vezes filhos pequenos, esses episódios acontecem. Então, tem situações que são ainda mais agravadas de acordo com as circunstâncias que a gente tem. Então, eu sempre digo que é importante nós contarmos com o apoio de pessoas que às vezes já passaram pelas mesmas situações e vão compartilhar dessas dores com a gente. Existem vários grupos de apoio, existem pessoas nas próprias igrejas que ajudam a que a gente compreenda esses episódios do que aconteceram. E se a gente decidir que o caminho é o caminho do perdão, nós precisamos cuidar para que isso não fique voltando e retornando como algo persecutório que vai toda vez que houver uma discussão emergir. Esses processos precisam ser tão bem cuidados que eles não podem nos assombrar para o resto da vida. Decisões importantes precisam ser tomadas quando acontecem esses episódios. E às vezes, né, doutor Lucas, a gente sempre gosta de sinalizar isso aqui, que a gente pega a experiência compartilhada, as histórias de bons motivos para viver, para trazer luz sobre as nossas próprias histórias, sobre as nossas próprias vulnerabilidades. A história da Mariana é a da Mariana, mas ela contribui para que nós possamos fazer uma leitura das nossas próprias vivências. Porque, às vezes, muitas das situações que a gente se coloca nelas, ou que a gente permanece nelas, não necessariamente a gente se colocou, mas a gente permaneceu nela, é porque a gente não fez uma leitura adequada do outro ao nosso redor. Então, por isso que a gente escuta ativa, intencional. Eu tô revisitando decisões minhas aqui enquanto eu ouço uma outra pessoa falar. E o Guilherme falou sobre a questão do perdão. Nem sempre é possível o perdão mais reconciliação dentro de um histórico como esse, porque exige uma questão, né, da confiança, da segurança, do nível de empenho também do outro para não andar mais por aquele caminho, né, que gerou o sofrimento. Sim, tem que ficar entendido assim, o que é perdão e o que não é, né? Então, o perdão é uma obrigação que a gente tem que ter o tempo todo, né? É uma obrigação espiritual, né? E a gente tem que perdoar sempre, né? O que a gente foi ofendido, o que a gente deve àquele, o que é justo que a gente deu a quem nos ofendeu é o perdão. Okay? Perdão não é amnésia, né? Não significa que eu vou esquecer o que foi feito, né? Perdão não é continuidade, não quer dizer que a gente vai continuar convivendo da mesma forma que a gente convivia antes, né? Perdão não é fingir que nada aconteceu e cruzar os dedos e torcer para que não aconteça novamente. Né? Ou que se acontecer, ninguém me conte. E que larga para lá e tá tudo bem, né? Eu vou seguir a vida. Por quê? Porque isso vai minando o casamento, né? Isso vai minando a relação, isso vai minando ali... Hoje as pessoas confundem muito casamento com união matrimonial, né? Casamento não é o que está no cartório, né? Casamento é aquilo que tem em Deus, né? É uma vida a dois seguida num padrão de Deus, né? Não seguida no padrão do mundo, né? Não é porque eu estou aliançado no cartório que significa que aquilo é o casamento que está escrito na Bíblia, né? Então a gente tem que... Não tem como manter uma união dessa sem o perdão, né? Não tem como. A gente tem que se perdoar o tempo todo porque a gente acaba se ofendendo, né? A gente vai convivendo muito, a gente acaba se raspando no outro ali, fala, desculpa, me perdoa, e a gente vai
vai levando, né? Mas um perdão implica num arrependimento da outra parte. Genuíno. Né? É, um arrependimento, né? Uma mudança de mentalidade, uma metanoia, né? Uma mudança de... Não é um remorso, né? Porque a maioria do que as pessoas chamam de arrependimento, às vezes, é um remorso, né? Falou, droga, pegou, né? Não vou fazer mais, mas... Não porque eu entendi que eu pequei e quero mudar, né? Porque deu errado, né? A próxima vez eu vou fazer de um jeito que não seja pego. Que eu não seja pego. Isso não é arrependimento, isso é remorso, né? E remorso não tem significado nenhum. E a Mariana, ela compartilha com a gente, no próximo depoimento que a gente vai ver, sobre os desdobramentos dessa situação da vida dela nas escolhas que ela fez a partir desse momento. Vamos ver. No que ele saiu de casa, eu tive acho que uma revolta interna, um trauma, né? Algo assim muito forte que me fez perder o foco em Jesus e começar a fazer coisas que eu não deveria ter feito. Algumas amigas que eu tinha feito na época que não tinham os princípios que eu tinha e começaram a me convidar para balada, para poder sair, espairecer a cabeça. E ali começou uma fase na minha vida onde me trouxe muitas marcas, muitas dores. E aí eu comecei a sair, a beber, me envolvi, né, pela primeira vez com outro homem sexualmente, aí comecei a sair com outras pessoas, a entregar mesmo o meu corpo em troca de afeto, né, de carinho, para trocar a solidão, tentar tampar a solidão que eu sentia. E eu não cheguei a me envolver com drogas, graças a Deus, mas eu acabei com os meus princípios todos. E essa fase foi uma fase de muita dor, onde eu voltava para casa de manhã chorando e tinha algumas amigas onde eu ligava para pedir socorro e tudo, mas parece que aquela vida tinha me aprisionado. E uma coisa que eu fazia muito quando eu era jovem, né, mais jovem, eu falava assim, gente, esse povo desviado, tudo falta de vergonha na cara, por que não volta e tudo? E eu realmente, assim, provei do que é você se afastar de uma comunhão com o Espírito de Deus e ficar completamente presa espiritualmente e emocionalmente e não conseguir sair daquilo. Eu fiquei em torno de 5 meses saindo, bebendo. Nessa época eu ainda estava na faculdade, eu não tinha formado, então às vezes eu ia para o estágio virada. Eu fiquei mais ou menos uns 5 meses e nesse período eu já estava assim cansando daquela vida, né? Eu acho que eu vivi muito aquela música, quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não sabe viver. É muito isso. E aí eu não conseguia caber naquele sistema de eu saio com você hoje e amanhã você não é ninguém. Então, aquilo começou a me incomodar muito. Eu queria sair, não tinha força. É um impacto, porque a Mariana, e esse ambiente aqui é de uma conversa, de uma escuta afetiva e ativa, exatamente por isso, porque algumas pessoas, elas poderiam guardar para elas as experiências delas, mas elas compartilham para que você e eu, a gente possa fazer as reflexões necessárias para sermos curados e transformados, né? Para retomarmos o caminho das nossas escolhas. E em um tempo que ninguém quer ser vulnerável na frente dos outros, né? Ninguém quer falar o que realmente sente, quer pôr a foto com o melhor lado, com o melhor jeito, e ela corajosamente, a gente agradece, Mari, mais uma vez, por você ter compartilhado a sua história com a gente, e muitas reflexões podem vir a partir da história dela, né? Claro. Thalita, você tocou numa coisa tão bacana, né? Porque nós somos muito gratos, né? Esse programa só existiria se essas pessoas, já que essas pessoas, elas têm essa coragem de se expor, essa vulnerabilidade. E isso é preciso um processo de restauração, de cura, de reabilitação para que ele dê conta dessa exposição. Então, o que a gente está vendo hoje é a consequência de todo um processo que já existiu anterior. Só porque essas pessoas foram curadas que elas podem compartilhar. Porque se elas não dariam conta de estar testemunhando e glorificando a Deus e expondo as suas dores de uma forma tão espontânea e aberta e genuína. E às vezes você que está nos acompanhando, é justamente por você não se abrir, por você estar guardando isso está te adoecendo, está
minando essa possibilidade terapêutica de você ter um enfrentamento correto com o que você está passando para você sair curado disso, né? Pois é, e aí a gente percebe na situação dela, e olha, sendo assim muito honesto, tem gente que dura muito mais nesse distanciamento, né? Foram 5 meses, foi um tempo relativamente curto, mas algumas experiências podem ser tão destrutivas dentro desse processo que ela vai se lembrar pro resto da vida. E é muito interessante quando ela olha e percebe todo um ambiente de uma frustração a partir das experiências que ela teve, quando ela simplesmente compara do que ela já viveu. Poxa vida, ela pode estar com raiva, com mágoa e querendo ali agir por uma questão de justiça e simplesmente se entrega, né, para essa busca. Olha como é que é interessante, ela diz de um sentimento, de uma falta, e a entrega dela passa a ser para suprir essa falta, essa ausência. Então, quando eu tenho todo um processo dessa carência, isso pode se tornar extremamente perigoso, porque eu fico muito vulnerável nesse lugar. O lugar afetivo, o lugar nosso de as questões de relacionamento são as principais áreas que nós temos no nosso psiquismo de fragilidade. A área afetiva é a área que a gente tem que ter maior cuidado, porque é ela que mais se desestrutura. Então, é uma pessoa capaz, inteligente, cheia de talentos e possibilidades, com até um equilíbrio, mas a área afetiva ela está ali conduzindo a pessoa. É como se fosse a área que a gente sofresse a maior pressão. A maior pressão. E que é mais difícil da gente poder lidar com ela. Então, é mais difícil para a gente construir e facilmente ela é desconstruída. Então, você percebe que bom que ela, dentro de um período relativamente curto, ela percebe que todo aquele estímulo e vivências, experiências que ela andou tendo, não foram suficientes para poder alcançar aquilo que ela teve enquanto uma experiência, dentro de uma outra vida que ela já tinha experimentado. Então, que bom é a gente garantir que a gente tem experiências dentro das virtudes, dentro daquilo que a nossa vivência com Deus nos permite. Para ter uma memória de fé, de milagre, né? Exatamente, porque a gente vai recordar, né? O Espírito nos faz lembrar e recordar. E aí, como é que ela tem aquela sensação que também é afetiva. A nossa relação com Deus, ela também é afetiva. Que tem a ver, por exemplo, com a questão sensorial ali, a música sinestésica, né? Ela lembra daquela canção, Quem Já Pisou no Santos dos Santos, em outro lugar não pode viver. Então, ela se recorda que não é naquele ambiente que ela pertence, né? Exatamente. E essas experiências conduziram ela de volta para esse lugar. E a gente percebe que foi aquele movimento de dentro para fora. Né? E que bom que essa história está tendo esse desfecho tão bonito para a gente poder se espelhar e se inspirar. Isso. Doutor Lucas, antes da gente poder falar um pouquinho depois do próximo vídeo, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as compensações, sobre essa busca, muitas vezes desenfreada, né, por tampar esses buracos, essas lacunas. Mas vamos conferir como que foi o processo dela, né, de restauração em Deus. Sentei bem lá no fundo e era um culto de Santa Ceia. E eu tinha muito na minha mente assim, nossa, Deus tá com um porrete na mão esperando para me cacetar de tudo que eu fiz de errado. E não foi assim, né? Eu tava muito receosa, sentei lá no fundo, chorei muito. E o bispo da igreja, né, hoje o meu pai espiritual, ele, nesse culto de Santa Ceia, ele foi até lá atrás, até mim. E com o cálice, ele veio trocar o cálice e falou, filha, o pai manda te dizer que nessa noite ele te recebe na mesa com um banquete, ele te recebe de volta. E aí foi a experiência mais linda de um amor incondicional. Eu já era cristã, eu já tinha conhecido Jesus, mas eu não tinha experimentado essa graça, um favor e um amor realmente imerecido. E aí eu conheci o meu marido hoje, né, meu atual marido. Ele era líder de uma célula e aí eu entrei nessa célula com segundas e terceiras intenções mesmo, porque eu tinha achado ele muito bonito. E aí a gente começou a criar uma amizade muito linda, Deus começou a me restaurar, a trazer os princípios de volta, né, a me reconstruir. E aí nós começamos a namorar, ficamos noivos. E quando a gente estava noiva, prestes a casar, a gente recebeu o convite, assim, a honra de liderar a juventude da nossa igreja. E nós temos hoje 1 ano e pouquinho de casados. E é um privilégio, é muito lindo ver o que Deus pode fazer, né? Onde realmente abundou o pecado, superabundou a graça. Eu pude ver que, ainda que eu não me achasse preciosa, eu sempre fui preciosa aos olhos de Deus.
E às vezes a gente acha que a nossa vida ela está tão ruim ou tão devastada que Deus não possa fazer algo. Mas o que eu quero dizer é que não importa o quão ruim esteja, Deus é especialista em fazer tragédias virarem histórias magníficas, né? Eu acredito que a minha é só mais uma de milhares de milhões de histórias que Ele pode transformar, inclusive a das pessoas que estão nos assistindo. E, inclusive, por meio da vida da Mariana, né, e do seu esposo, o Pedro, porque hoje, na área que ela foi mais vulnerável, né, jovem, como tantos jovens hoje que ela lidera, né, adolescentes, com tantas expectativas, como você falou no início do programa, né, sonhos, expectativas, aquela coisa toda, que podem ser frustrados ao longo da jornada, ela tendo a oportunidade de injetar fé nas pessoas, de que da mesma forma como Deus não desistiu dela, não chegou com um porrete para poder... achei essa parte sensacional, né, porque castigar. É muito humano, né, a gente acha que não é um pai que a hora que ele só está esperando eu falhar para ele poder vir atrás de mim e acabar com a minha raça, é uma coisa assim, né? E ela mostra dessa graça que ela desfrutou, né? E que está sobre todos nós, né? Sim, o tempo todo, e por mais que a gente não lembre, não se recorde, né? No momento de dificuldade a gente esqueça, ela está sobre nós o tempo todo. Né? Eu achei interessante quando ela falou que foi para o mundo e viveu aquela coisa toda. Ela, como nutricionista, ela deve saber bem o que acontece quando a pessoa fura a dieta. Né? Fala, já comi mesmo, já comi a torta inteira, agora não vou fazer dieta mais não, vou comer chocolate mesmo. Depois você entra naquele arrependimento e volta e naquele fluxo de arrepender e de voltar, de arrepender e de voltar. Sim. E é até interessante você ter falado sobre isso, porque nesse programa a Mariana, ela não detalhou, porque aqui é abreviado, né, Gi? Para poder caber no tempo do programa, para você que está em casa, essa história de retornar, de ter esse reencontro com Jesus, de namorar, noivar, casar de novo, isso tem um tempo, é um processo, as coisas, né? Muitas coisas não são assim de uma hora para outra. E uma das coisas que ela é um grande testemunho é justamente isso. Ela como nutricionista, no suporte para as pessoas, não apenas de uma dieta, de uma prescrição, mas de conscientizar sobre a natureza, a raiz, a origem das nossas compensações, das nossas transgressões ao templo do Espírito, né? Para que a gente possa se cuidar de uma forma integral. Porque a gente sabe, né, como é o pilar desse programa, é corpo, é alma e é espírito. Como você sempre diz, doutor Lucas, eu vou deixar você repetir, não tem como um espírito forte, como é que você fala? Não tem como a mente é um espírito forte num corpo fraco, né? Num corpo mal nutrido, num corpo despreparado, né? As pessoas chegam lá para mim para consultar meio sedentárias, comendo mal, dormindo pouco, né? E falar, mas eu tô ficando ansioso. Estranho se não tivesse, né? Estranho se não tivesse. O corpo todo mal cuidado, né? Está faltando os nutrientes corretos, né? Está faltando o tempo de sono correto, está faltando o exercício correto, né? Como é que ele vai ficar bem, né? Vai estar ficando bem às custas de reservas que a gente tem, mas elas estão sendo queimadas, né? E em breve elas vão faltar. Né? Então não tem jeito. E nas redes sociais dela, a Mariana, ela compartilha de experiência, assim, como que foi o máximo de peso que ela já chegou por conta de tanta alteração, de escolhas, de hormônios, de todo esse desequilíbrio, porque não adianta, gente. Às vezes, um corpo magro está dentro de um percentual de gordura alto, com várias fragilidades, com várias coisas escondidas, né? E às vezes um corpo obeso, inflamado, tá ali já gritando por socorro, porque as coisas estão realmente fora de controle, né? Você quer comentar sobre esse último depoimento da Mariana? Me chama muita atenção, ela lembrando, né, do tempo que ela estava na igreja e que esses comentários, eles existem, né? As pessoas que são criticadas por serem desviadas do evangelho, por saírem na igreja. E ela reconheceu isso e se viu nessa posição. E ela fala assim, gente, não julga, não é pra gente poder julgar, porque eu me vi nessa situação e o quanto que é difícil sair dessa situação. O mesmo caminho que eu tenho que levar para poder sair, eu tenho que trazer ele de volta. Não é um percurso que acontece da noite para o dia, eu tenho que voltar para esse lugar. Isso não é imediato, né? Então, ela faz um convite muito bacana para a gente não ser crítico com relação a isso, porque quando você está dentro daquele lugar, sair também não é fácil. Não. Né? Então, assim, como que é bonito também a gente que conhece pessoas que estão nessa situação, não julgar, não apontar, é estender a mão.
Porque quem me garante que não sou eu que posso estar nessa situação em algum momento? Como ela viu ali nesse encontro, que o quão profético foi para ela, né? Filha, o Pai te recebe de volta. Então, todos nós fomos recebidos e todos nós, se precisarmos ser recebidos de novo, a gente tem esse acesso ao Pai, né? Através de Jesus, essa garantia, né? Essa segurança. E ela contar isso, né? Traz essa honra, né, de que a gente tem que ter pelo ser humano, pelo outro, pelo nosso irmão de fé, olha, eu sei que você está num caminho que não era o caminho que Deus tinha para você, mas quando você voltar, eu estou com você aqui, né? De dar a mão realmente, né, Guilherme? Isso, e na soberania de Deus, a gente pode imaginar, né, claro, didaticamente, né, Deus simplesmente permitindo que ela fosse entregue para ela mesma. O que acontece naquele momento ali é que Deus simplesmente permitiu que ela fosse entregue para as próprias paixões naquele momento. E ele assim pensando, não, lá daqui a pouquinho a gente encontra de novo. Deus na soberania dele, eu vou te resgatar logo aqui na frente. Mas você vai passar por isso aí para que todas essas coisas sejam fortalecidas e revistas por você. E isso mostra para a gente o quanto a gente fica vulnerável às nossas paixões, às nossas próprias vontades, a gente mesmo, mas nunca desamparados, né? Jamais. Nunca desamparados. Houve proteção, houve cuidado e houve um cuidado do Pai para que ela chegasse de volta em segurança, né? E que a gente possa experimentar realmente dessa graça abundante de Deus, né? Sim. De refazer o caminho quando necessário, de não julgar o outro quando entende que o outro precisa refazer esse caminho, de exercer, não essa empatia que a gente fala, se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca, a hora que eu sentar na sua cadeira, ela deixa de ser o seu lugar, ela passa a ser o meu lugar, mas de entender que tem um motivo que você chegou até aí com toda a sua bagagem e Deus sabe e Deus não está assustado com a sua condição, com a minha condição, com a sua, com a da Mari, com a que for. Ele anseia, né? Com que todas essas ferramentas que ele deixou à nossa disposição para que a gente tenha a convicção de que somos sim um bom motivo para viver, elas sejam de forma eficazes usadas na nossa vida. Assim como a Mari descobriu isso, que você também descubra. Você é, sim, um bom motivo para viver. Não importa a situação, a condição que você está hoje, eu espero que você, quando Jesus te mostrar, eu estou te chamando de volta, eu estou te aceitando de volta, eu estou colocando uma mesa para você. Eu oro e eu sei que nós todos oramos para que a sua resposta seja sim, em nome de Jesus. Gente, muito obrigada e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado, Zé.